O assunto agora é educação e o cuidado com os jovens. O governo federal lançou a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, um guia sobre o uso de dispositivos digitais. O objetivo dessa publicação é construir um ambiente digital mais seguro, equilibrado e saudável, oferecendo recomendações também aos pais e aos responsáveis para combater o excesso de tempo em frente às telas. Para a gente falar um pouco mais sobre essa publicação, sobre esse guia, que já está disponível para você ter acesso também, o nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes é o David Almansa Benado, diretor do Departamento de Direitos na Rede e Educação Mediática. David, muito bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a todos os ouvintes de Campinas. Para mim também é uma alegria estar aqui no Manhã Bandeirantes falando sobre um assunto tão importante. O uso de telas talvez seja o grande desafio hoje na formação das crianças, dos jovens, e é um caminho sem volta, já que a tecnologia veio para ficar? Com certeza, é um grande desafio porque, como tu bem disse, a tecnologia ela avança e se torna também um instrumento importante para a sociedade como um todo, mas a gente também precisa fazer a disputa sobre esse uso adequado da tecnologia. A gente sabe que tanto a internet quanto uma série de dispositivos podem ser muito aproveitados para benefícios positivos, de inclusão, de qualificação do nosso trabalho, de agilidade daquilo que a gente precisa, mas infelizmente também tem se tornado um terreno fértil para a atuação de golpistas, de exploradores, de abusadores. Além disso, esse modelo de negócios de deixar as pessoas quanto mais tempo presas a acessar aquele conteúdo de redes sociais, fazendo com que essas empresas ganhem muito dinheiro, também é algo que deve ser debatido. E é por isso, Heitor, que pediatras, psicólogos, educadores, associações familiares, elas têm denunciado que o uso excessivo e inadequado de dispositivos eletrônicos, ele está associado à ansiedade, depressão, autolesões, suicídio, distúrbios de atenção e atrasos no desenvolvimento cognitivo, problemas do sono e miopia. E a gente está falando aqui não só de crianças e adolescentes, mas também de adultos. Mas as crianças e adolescentes acabam tendo uma exposição ainda maior aos riscos disso tudo e por isso esse guia e essa articulação do governo federal e da sociedade civil. O guia tem como alguns dos pontos não usar telas para crianças com menos de 2 anos, exceto para situações como contato com familiares por videochamada, e não disponibilizar celular próprio para crianças antes dos 12 anos. Aqui existe também uma orientação, claro, aos pais, afinal de contas, quem vai entregar o aparelho na mão da criança é o responsável por esse menor de idade. De certa forma, também o guia serve como uma educação para os pais que, às vezes, precisam acalmar aquela criança recém-nascida e deixam aquela tela com aquele desenho colorido, ou já entregam o celular na criança, 10, 11 anos, a criança já com o aparelho próprio. De certa forma, o guia também tem mais esse cuidado com a orientação aos pais, uma educação a quem está também lidando com uma novidade? Com certeza, Heitor. O guia, ele na verdade, ele orienta a sociedade brasileira como um todo. As empresas que produzem esses dispositivos e aplicações, os governos para que produzam políticas públicas pensando de que forma a gente pode construir um ambiente offline mais saudável e, ao mesmo tempo, tanto saudável no ambiente online. E, obviamente, orienta as famílias que são aquelas que têm que lidar diretamente com esse tema. E tu falou, é um exemplo muito clássico, A gente tem lá o pai e a mãe com aquela criança de menos de 2 anos. É óbvio que é uma tentação você entregar uma tela com um monte de cor, com movimento, para a criança ficar entretida. Mas isso foi algo que foi se tornando fácil, porém a gente deixou de pensar nos malefícios que isso traz. E esses especialistas e pesquisas apontam que dar esse acesso a telas antes dos 2 anos tem sim impactos no desenvolvimento cognitivo da criança. Então é fundamental que os pais, obviamente, possam repensar essa prática. E dar também um celular para quem tem menos de 12 anos é algo que se torna muito perigoso. Por que isso? Primeiro, não existe nenhum aplicativo de rede social que seja feito para crianças com menos de 12 anos. A autoclassificação dada por essas empresas parte dos 13 anos, embora haja um debate hoje no âmbito do Ministério da Justiça sobre classificar adequadamente o acesso desses conteúdos. Depois que quando esta criança tem a posse desse celular, você não é igual à televisão que você tem ela na sala, ela está ligada,
todo mundo está vendo qual conteúdo está passando. O telefone, você está lá num canto, você não sabe o que está sendo acessado. Ali está sendo coletado informações privilegiadas dessa criança para direcionar publicidade. Ali ela tem contato, inclusive, com mecanismos e redes que a gente não sabe com quem ela pode estar dialogando do outro lado. E, infelizmente, tem sido um ambiente, por vezes, predatório. A gente teve agora recentemente, inclusive no lançamento do guia, a juíza a doutora Vanessa Cavalieri, lá do Rio de Janeiro, falando que a gente teve aí postado em redes sociais como Instagram e TikTok um vídeo de um jovem, um adolescente, que tinha incendiado um morador em situação de rua, e esse conteúdo ficou lá por muito tempo até ser derrubado. Além disso, a gente teve lá no item de sugeridos que as redes sociais têm, conteúdos que não são apropriados para crianças e adolescentes e que estavam sendo direcionados para ela. Logo depois, essa plataforma, o Instagram, emitiu um comunicado pedindo desculpas. Então, nitidamente, não é um ambiente seguro e, por isso, tem uma orientação para as famílias que, nesse momento, podem exercer esse papel de diálogo e mediação e proteção das crianças e adolescentes, enquanto o governo brasileiro, né, em conjunto com a sociedade civil, faz um diálogo sobre a necessidade de regulamentar esse espaço da internet. Nós estamos conversando com David Almansa Bernardo, diretor do Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática, a respeito da publicação Crianças, Adolescentes e Telas, guia sobre o uso de dispositivos digitais, num ano importante com uma nova regra que já passou a vigorar no início do ano letivo, a restrição do uso de aparelhos celulares dentro da sala de aula. Há um cuidado também com a orientação a esse professor de como chegar a esse aluno, como conversar com esse aluno, para que não seja só a proibição, mas também uma orientação, e o guia também serve para esse professor numa situação como essa, que também é nova nos colégios, David? Com certeza, Heitor. O guia complementa o tema da restrição do uso privado de celular nas escolas, né? O celular ele pode ser utilizado na escola desde que seja para um acompanhamento dado pelo professor e professora para uma atividade pedagógica, né? Ele pode muito bem, por exemplo, servir para fotografar algo numa aula de artes, para fazer uma pesquisa na internet sobre determinado assunto de biologia, enfim, tem como fazer esse uso pedagógico. E por isso, nós da SECOM, em parceria com o Ministério da Educação, a gente tem produzido um conjunto de iniciativas para essa formação que tu bem traz, né? Então o guia, ele aponta riscos, traz oportunidades, mas junto com isso a gente tem uma política pública que é a política de educação digital e midiática. No que ela consiste? Quando a gente foi crescendo, pego muito meu caso, a gente teve o primeiro aparelho, eu sou da época ainda que o aparelho tinha só a cor azul, enfim, ninguém te ensina como acessar esse tipo de conteúdo, como deve se portar. A gente não lê as especificações lá da rede, vai aceitando os termos sem ter consciência disso. E é pensando nisso que se constituiu, então, a política de educação midiática. Então, para te ter uma ideia, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes para isso. Nós, enquanto governo federal, vamos formar mais de 300 mil professores e professoras de todo o país que serão habilitados a conseguir educar digitalmente e midiaticamente jovens e crianças nas escolas. E nós vamos, a partir de 2026, já ter presente nos livros didáticos a disciplina de educação midiática. Lá, o jovem, o estudante, ele vai aprender, por exemplo, como funciona o modelo de negócio das plataformas, como funciona um algoritmo, como que se identifica quando uma notícia é falsa, quando se tem um golpe, como que funciona esse universo das diferentes mídias, do áudio, do vídeo, né, das diferentes ferramentas, e como esse jovem, esse estudante também, que cada vez mais precocemente se torna um comunicador, um influencer, como a gente tem visto, pode produzir conteúdo positivo para a sua comunidade, para a sua escola, preservando os direitos de diferentes populações, de diferentes segmentos da sociedade e garantindo que a gente tenha na internet um ambiente seguro que a gente constrói e luta para que haja na vida do mundo real. Então, essa é uma disciplina que já está entrando nas escolas. A gente tem hoje, para te ter uma ideia, 10 universidades e institutos federais com grupos de pesquisa de estudantes e professores pensando o tema da educação midiática no Brasil inteiro. Então, esse é um tema que vai ser permanentemente atualizado na mesma velocidade que a gente tem a atualização das tecnologias. A gente vai continuar pesquisando sobre como capacitar o cidadão brasileiro, a criança e o jovem, para fazer o uso consciente da rede social, da internet e das mídias. Um número que ilustra bem esse contato precoce com as mídias sociais, com a internet em si, é a pesquisa
Tiki Kids Online Brasil do ano passado, recente, 2024, sobre o uso da internet por crianças e adolescentes, apontando que 93% da população no Brasil entre 9 e 17 anos é usuária de internet no país. Em números absolutos, isso dá cerca de 25 milhões de pessoas. E aproximadamente 23% dos usuários da internet de 9 a 17 anos afirmaram que tiveram o primeiro contato até os 6 anos de idade. Então, até os 6 anos já tinha o contato com as plataformas digitais. David, quem estiver nos acompanhando aqui no Manhã Bandeirantes e quiser conhecer o guia completo, quiser ter acesso a esse conteúdo, como é que pode fazer? O guia já está disponível para toda a população através do site www.gov.br/secom/guia. www.gov.br/secom/guia. Lá você consegue fazer o download do documento em PDF, o próprio site já traz todas as informações do guia, você tem um resumo executivo dele também, e a gente está com um novo desafio que a gente está construindo já aqui, uma demanda que chegou para o nosso secretário João Brant, que é pensar a possibilidade de fazer uma publicação do guia em gibi. E com isso fazer com que a linguagem seja facilitada para que crianças e adolescentes também possam ter esse contato com essas recomendações que são tão positivas para resguardar um ambiente saudável aí para a infância e para a adolescência no ambiente digital. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com David Almansa Bernardo, diretor do Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática, sobre a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o Uso de Dispositivos Digitais, quem sabe em breve também numa versão em histórias em quadrinhos. David, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a você, a toda a equipe e espaço sempre aberto para a gente falar também sobre educação aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Heitor. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas.